Oi meninos, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero a resposta aqui no grupo, viu? Olha só, vai ter uma chamada, eu gostaria que vocês respondessem e eu vou explicar para vocês o que será feito e depois explico para vocês o conteúdo, tá bom? No caderno de literatura vocês vão responder o conhecimentos prévios com cabeçalho, como foi sempre explicado, tudo direitinho, lá da página 31 do capítulo 2, tá bom? Vão acompanhar o pequeno texto do Caracterizando o Gênero comigo, vão dar uma lida no antes de começar a ler, tá bom? Lá na página 32 tem o primeiro momento que fala do texto O Dia das Trevas. Espero que vocês leiam e respondam para discutir as questões 1 e 2, tá ok? E também na página 33 tem um box de dicionário, que é muito importante vocês darem uma breve lida. Pelo menos no nosso livro é só isso. Esses dois deveres serão feitos no caderno de produção textual, não esqueçam disso. E temos o nosso material, que vai estar no grupo. Esse material pode ser copiado ou impresso, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Professora, como eu faço se eu copiar com questão a foto? Não tem importância. Se você não der conta de desenhar, tudo bem. Copia só o que está escrito, tá bom? Então, vamos lá. Para começar a discussão sobre o nosso gênero textual atual, eu vou lembrar vocês sobre o gênero do capítulo 1. Nós falamos sobre gênero, sobre contos sociais, não foi? E nós até intertextualizamos esses contos sociais com a música brasileira. Vocês estão lembrados, né? Fizeram até nossa aula invertida sobre isso. E agora nós vamos falar sobre o conto psicológico. O conto social, ele fala sobre algum problema da sociedade que te comove, não é? Algum drama. O conto psicológico também fala sobre um drama, porém é um drama psicológico. Professora, qual é a diferença de um conteúdo social e um conteúdo psicológico? Para algumas pessoas pode ser óbvio, para outras não. Social é um problema que acomete a sociedade, que há várias pessoas naquele problema. Psicológico não. Psicológico, ele internaliza um personagem só, tá bom? Ele internaliza o que aquele personagem está sentindo. Ele deixa bem claro os sentimentos do personagem. Tanto é que vocês podem observar lá no capítulo 1, a história daquela menininha que o rapaz ofereceu a carona para ela. O autor, ele não foca no sentimento dela, né? Em momento nenhum. Agora, nesse segundo texto aqui, ó, O Dia das Trevas, no desenrolar da história, vocês vão perceber que eles falam ele fala muito como o personagem se sente pela maneira como ele é tratado pela mãe, pelo suposto pai, né? Então, o conto psicológico, ele vai atingir muito isso. Acompanha comigo um pouco dos livros que eu tenho aqui sobre conto psicológico e eu vou dar uma quebrada no assunto para falar com vocês, um assunto tão importante quanto o gênero textual que a gente vai estudar. Gente, olha só. Nós temos aqui um conto psicológico, né? Dom Casmurro. E aqui nós temos Dom Casmurro também. Professora, qual a diferença desses dois Dom Casmurros? Olha só. Esse livro aqui, grossão, é o livro mais clássico, tá bom? Mas ele é infanto-juvenil. Digamos que para um adolescente de 14 a 16 anos, seria mais esse. Poxa, professora, mas eu não gosto. Gente, a tecnologia nos permite tudo, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, Dom Casmurro, ele é assim, ó. Presta bem atenção. Que eu vou abrir para que vocês possam ver. Vocês estão vendo como ele é? Ele é em história em quadrinhos. Olha só. Todo ele, ó. Todo ele. Ou seja, você pega um livro clássico
Você lê ele primeiro num gênero que com certeza você gosta, porque todo mundo gosta de história em quadrinhos. Professor, onde eu encontro esse tipo de livro? Qualquer livraria de qualidade vocês encontram, tá? Muito na cultura, na Saraiva, na leitura, não é fazendo propaganda, mas já sabem que eu sempre dou o caminho para vocês. Então, olha só, leiam, priorizem livros assim, porque a compreensão de vocês fica mais fácil, fica mais tranquila. Para mais na frente, quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês optarem por uma segunda leitura, sendo esse, tá bom? Então, esse daqui é um conto psicológico muito importante. Machado de Assis, ele é um autor que ele prioriza muito essa questão do conto psicológico, tá? Nós já falamos bastante sobre ele, a biografia dele, vocês já conhecem Machado de Assis de todos os lados, não é verdade? Outro livro que é um conto psicológico também é Lucila, de José de Alencar. Também é um clássico da literatura, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Em histórias em quadrinhos também, ó. Tá? E aqui nós temos um pequeno conto psicológico do Ziraldo. O Menino e Seu Amigo. Ele conta... Esse aqui eu vou dar uma palhinha pra vocês. Ele conta sobre a amizade desse menino com seu avô, né? E aí... Ele enfoca o fato de que, com o passar do tempo, ele perdeu esse avô. E como ele lidou com isso, tá? Tem Menina Nina também, do Ziraldo, que é um pequeno conto psicológico. Então, material muito importante para vocês. Não sei se eu falei no início das aulas. Marca texto. E como eu sempre cobro em sala de aula, o quê? Dicionário. Tá bom? Vamos lá. Acompanha o livro junto comigo, tá bom? Nesse capítulo estudaremos o conto psicológico. Uma realização contemporânea de conto em que predominam o espaço e o tempo psicológico. Pessoal, marca isso aí junto comigo, vai. Predominam o espaço e o tempo psicológico. Pessoal... No conto psicológico, o espaço é do psicológico da pessoa, dos sentimentos, tá? E o tempo também, tá bom? Não é tão cronológico esse tempo. Ele não é marcado com datas nem nada, ele é marcado com lembranças, tá bom? E aí, acompanhe aí mais na frente. Esses elementos dizem respeito à forma como cada um de nós percebe o tempo e o espaço em determinadas situações. Como ocorre quando sentimos saudade e temos impressão de que o tempo passa lentamente. Nesse gênero, o narrador costuma causar certo estranhamento no leitor, a partir da forma como narra a história. Agora vamos mergulhar em contos em busca de estranhamento. Então, olha só. No conto psicológico, o autor ele tenta te causar um estranhamento, um incômodo. Mas é um incômodo diferente daquele lá do conto social. Porque no conto social, você fica indignado com uma injustiça, não é? E no conto psicológico, você fica indignado como o personagem se sente. Tá? Então, acompanhe a nossa folhinha. Já se sentiu estranho em algum momento da sua vida? Algum sentimento já lhe trouxe a sensação de solidão, abandono, confusão, tristeza ou algo parecido? Pois é justo isso que o conto psicológico faz uso, para que o leitor mergulhe na subjetividade e se identifique com seus personagens. Ou seja, o autor, ele usa assuntos de confusão, de abandono, de desespero, de tristeza, para que você tenha a catarse. Vamos lembrar que a catarse é quando você está lendo e sente que participa da história, tem sensações com a história, não é? Então, para isso, para que a catarse aconteça, ele usa coisas do seu cotidiano que possam acontecer com você. O conto psicológico é uma narrativa que sempre estará relacionada a lembranças e emoções dos personagens. Seu enredo nem sempre é linear
e o espaço onde acontece a narrativa é marcada pelo ponto de vista de como as experiências são aprendidas pelos personagens. Pessoal, quando ele diz que o enredo nem sempre é linear, é que às vezes ele está contando a história que ele lembra de algo que passou, ele conta, e ele volta lá na história. Linear seria retinho, né? Ele segue um tempo certinho. E quando ele não é linear, ele volta atrás, igual Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O tempo lá não é linear, de jeito nenhum, tá bom? Então, o que precisamos saber sobre o conto psicológico? Gente, algumas características do conto psicológico são muito importantes. Que ele é uma narrativa bem curta, geralmente escrita em primeira pessoa do singular, tá? Porque ele tá contando a história dele. Você conta a sua história no conto psicológico, na maioria das vezes, tá bom? Não quer dizer que não possa estar em terceira pessoa, mas, de regra, vem mais em primeira. Está centrado no eu interior da personagem, quase sempre única. Isso quer dizer que as reflexões são mais importantes do que os fatos e as ações, vez que se tornam pretextos para aguçar e registrar o fluxo do pensamento. Ou seja, pessoal, as reflexões, os sentimentos são muito mais importantes do que as ações, tá? Que acontecem nessas histórias. É comum a quebra da linearidade do enredo, há saltos e recuos no tempo. O que ele está querendo dizer? Que a história pode lembrar algo do passado ou ir para o futuro. Entendeu? O personagem pensar como ele estaria no futuro ou coisa do tipo. A personagem passa por situações inusitadas, incompreensíveis às demais pessoas, e o esforço do contista psicológico é materializar e registrar tais situações de modo que o leitor possa conhecê-las, compreendê-las e vivenciá-las. Ou seja, acontecem coisas inusitadas para que você possa vivenciar aquilo ali, estar dentro da história, né? Os ambientes são frios, escuros e vazios. São cenas de choque, medo e sedução, situação de desequilíbrio, dor e angústia, deslumbramento, tédio, nojo. São temas que os contos psicológicos exploram com muita voracidade, tá? E dois autores que a gente pode observar que são muito apegados a contos psicológicos, autores clássicos, Machado de Assis e Clarice Lispector, tá? Os contos nem tanto de Machado de Assis, mas os contos de Clarice Lispector, eles têm uma linguagem muito densa mesmo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre Clarice Lispector, tá? E talvez um pouquinho também sobre Machado de Assis para podermos lembrar. Nunca é demais relembrar conhecimento. Voltamos para a folha, pessoal. Então, o que nós precisamos saber do conto psicológico é isso, tá? Atividade. Leia o trecho do conto Feliz Aniversário de Clarice Lispector, apresentado a seguir, e em seguida responda as questões propostas. Pessoal, não tá o conto inteiro. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos e 6 questões. E no final da nossa folha tem um pouquinho de curiosidade sobre Machado de Assis, que nas próximas aulas nós iremos comentar mais sobre ele e a Clarice, tá bom? Então, respondam as 6 questões. Caso vocês imprimam esse material ou copiem, de qualquer maneira, as 6 questões precisam ser respondidas no caderno, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida, vou estar no grupo tirando as dúvidas de vocês. E eu conto com a participação de vocês, nono ano. Eu gostaria muito que nesse momento vocês se sentissem acolhidos por mim, por todos os outros professores, mas que também acolham a gente, sejam mais participativos, questionadores, tragam coisas novas, porque, como eu costumo dizer muito para vocês, eu já estou com vocês desde o 7º, né? Alguns eu estou há mais tempo, de outras escolas também. Esse 3º ano que a gente está juntos, eu venho sempre dizendo isso. Eu não aprendo sozinha.
eu aprendo com vocês. Ao passo que eu ensino para vocês, eu também aprendo. Porque quando vocês me questionam, se for algo que eu não sei responder, é óbvio que eu vou pesquisar e isso vai agregar conhecimento. Às vezes a visão que você teve do texto é diferente da visão que eu tenho. Então, vamos fazer essa troca? Vamos compartilhar esse conhecimento? Eu quero que vocês respondam essas questões e participem no grupo, dizendo o que vocês compreenderam desse pequeno trecho, tá bom? Então, vamos lá. Boa sorte para vocês e vou ficar aguardando, tá bom? Tchau, pessoal, e um bom final de semana.